Bom que você veio. Eu já não aguentava mais. Precisava desabafar com alguém. Quando nasci, em Camaragibe, Pernambuco, já tinha 2 irmãos, Alessandra e Alex. Meu pai trabalhava para a prefeitura de Pernambuco, como gari. Limpava a cidade, varria ruas, organizava o lixo. Depois passou a trabalhar em um cemitério, questão de sobrevivência. Minha mãe trabalhava em casa de família, como babá, tomando conta de filho dos outros. Sem tempo para cuidar dos seus próprios, ficávamos com meu tio Sérgio, conhecido em São José por tentar suicídio bêbado durante o carnaval da Ponte Galo da Madrugada. Falhou. Meus pais viviam como ciganos, turistas, estrangeiros. Vira e mexe estavam se mudando por conta de Antônio ter encontrado alguma boa sorte ou estar fugindo do contrário. Eu mamava na vizinha, pelo menos até meus 6 meses de idade. Uma outra mãe, essa de leite agora. Moça que quis me roubar, sequestrar, fugir comigo para a Bahia. Havia acabado de perder seu filho recém-nascido e me amamentava, enquanto manhinha roubava frutas e legumes na casa dos ricos que trabalhava para nos fazer janta. Foi uma loucura até onde eu soube. Incapaz de tomar partido na situação, suspeito que meus olhos verdes nascidos dentro de um fusca-vinho lacrimejavam a reencarnação de Chico Science como um fenômeno espiritual pesado demais para uma pequena carcaça aguentar. Nascido no dia de sua morte, só consigo pensar que se me roubassem do berço da pobreza, talvez meu fim não fosse tão trágico. Meu fim não, de Chico Science. Observo a vida pela fechadura. Tento abrir a porta, mas estou sem chave. Meus olhos ardem ao enxergar a verdade. Quanto tempo aguento? Quanto tempo dura? Nessa altura não tem campeonato. Dessa amargura sou herdeiro nato. Espécie ameaçada, eu corro pelo mato. Na extinção dos meus sou flecha e arco. Lobo-guará, mas não tô sozinho. Quando eu abraço os meus, me sinto num ninho. Macaco-aranha. A garganta arranha, gritando de desespero por uma batalha ganha. Arara azul grande, cerveja gelada, um novo sol, alma abissal. Tenho toda a manha do Pantanal, do cerrado cangaço real, da caatinga resistência leal. Vindo do sertão, então não vem com inisquência, que cê vai passar mal. Fazer mais, falar menos. Fazem anos que a emoção se iguala a veneno. Fazer mais, falar menos. A verdade brilha tanto que poucos estão vendo. Deu que painho veio logo para onde? Adivinha aí? Isso, São Paulo. Arranjou trabalho na 25 de março. Até que não estava indo tão mal. Ligou choroso para sua Sandrinha. Maninha, caindo no conto do vigário desde 1969, juntou tudo o que tinha, que era literalmente nada, além de 3 filhos asmáticos, e seguiu Antônio, Toinho. Chegando na cidade das oportunidades, fez amizade com uma lésbica que ajudou em bicos. Disso que já foi diarista aqui, vendeu pipoca doce e chocolate em ponto de ônibus, trabalhou em restaurante, pegava ônibus e metrô e trem errado, mas não demorou muito para saber a péssima escolha que foi seguir o pai de seus filhos. Além das dificuldades, do frio, da miséria, dos olhares tortos, me deixou infinitamente menos original. Não desenvolvi sotaque e, infelizmente, alguns me confundem com paulista. Com 1 ano, fomos morar lá em Carapicuíba. Não lembro de nada. Vira e mexe, tomo café com maninha e ela narra, hoje rindo, das fuleiragens de painho. Era cheio de namoradas. Não tinha visto que não fosse mulher. Não bebia, não fumava, não roubava. Para demonstrar avanço e ser diferente dele, fiz tudo isso no melhor estilo. Não que eu me orgulhe. Agora pensa, acordar toda manhã, às 4 da madrugada, antes do próprio sol, antes mesmo do galo, só para ir para a escola, é tristeza demais. Ainda bem que manhã me trocava enquanto ainda estava dormindo. Estado entre o sonho e a realidade que me encontrei existindo durante tantas manhãs. Alessandra,
Tinha engasgado com uma moeda de 25 centavos no dia anterior do tiroteio no ponto de ônibus. Mãe escondeu a gente atrás do poste de luz, ela disse. Provavelmente eu estava dormindo. Apesar de já estar mais hominho, nunca quis que as ruas fossem tão reais assim. Fomos para Santo Amaro, depois para a Rua dos Estudantes. Mainha conseguiu um trabalho em uma escola cristã, assustadora. Rejeitou completamente a existência de Painho. Cansou de suas traições, pediu para ir embora, nunca mais aparecer, nem pintado de ouro. E não é que ele sumiu mesmo? De novo, para variar. É no mínimo curiosa essa capacidade que os pais têm de sumir. E eu disse que ele não fumava, né? Sou ruim com datas. Minha memória não funciona tão bem. Deve ser a deficiência de vitamina B12 no organismo. Sou vegetariano agora. Fico pensando, quando estou contando uma história como essa, por exemplo, que já contei várias vezes para várias pessoas, os burgueses tendem a chorar. Cuidado vocês, hein? Eu sempre me confundo. Algumas coisas ficam de fora. Não estou buscando simpatia, não quero que sintam dó. Queria só entender toda essa injustiça. Ninguém devia viver assim. Agora eu tenho o quê? Uns 6, 7 anos? Isso tudo de idade após meu pai, o homem que me colocou nesse lugar infernal, ir embora com outra mulher e levar tudo o que tínhamos em casa. Aí que não tivemos nem mais casa. Contei que a Shirley nasceu e manhã estava grávida do Giovanni. Incrível o tanto de coisa que acontece em tão pouco tempo, como, por exemplo, meu pai voltar. Mas isso eu conto mais pra frente. Depois de um dia que dormimos na rua, e nem vou enfatizar que estava chovendo, ainda estava indo estudar no externato São Francisco de Assis, onde minha mãe limpava os banheiros. Tive meu primeiro contato com o abstrato. Era um feto recém-nascido dentro de uma caixa de sapato. Prefiro acreditar que era um cachorrinho, ou um gato. Não se mexia. A gente estava numa ocupação do MTST. Vocês sabem, aquele movimento do símbolo no chapeuzinho vermelho que seus amigos usam e postam no Instagram? Ele significa Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Dá para pesquisar no Google. Só que nos anos 2000 era tudo bem diferente. Além dos cartões telefônicos, a veiculação de informações e a brutalidade policial, vocês sabem o que mudou, o que piorou. A gente só não pode dizer sobre o que melhorou, né? Vamos falar de quê? 1996. De onde eu vim, seu passado é RG. O que você encarou, o que diz quem tu vai ser. Mais de 3 bilhões de anos de vidas e ainda existem almas que se imaginam as escolhidas? Tem que fazer por onde? Tem que fazer por merecer. Nada cai do céu, se caísse seria milagre. Aprendi desde cedo que esperar por isso é acreditar em miragem. Se fosse só uma fase poética, eu não mergulharia em mares, em rios, em profundezas. Enquanto meus semelhantes nadam no raso, em piscinas, em represas. Eu já superado pelo cansaço, inquieto diante do incompreensível, quebro minha alma feito um vaso e desmancho em cacos. Para me olharem com caridades azedas e essa língua indigestível. Vai me chamar de heterônimo? Logo eu que tudo falo em anônimo? Tu não me conhece, ninguém nunca tentou. Mas estou pouco me fudendo se não acreditam para onde eu vou. O sentimento é de revolta, inconformado com o status quo. A desumanização traz um deprimente vazio e a desilusão própria dos tempos me causa fastio. Desleixo do português, poema moderno. Pelos versos livres, se quer saber o sentido da vida, suba em uma ponte e pule. Ou encare o espelho que não devolve o reflexo daquilo que tu quer ser, pois te faltou coragem. Diz querer o meu eu poético, mas o trata como eu patético. Já que decifrei os enigmas dos sonhos e repito, eles não valem. A nobreza lúcida e seus limites e tua hipocrisia carente de supor que o sol só é sol para que te ilumine. Agora faz sentido a piada. Que Deus te elimine.
Pois o mundo não é para aqueles que apenas sonham, mas para aqueles que lutam. Aqueles 1%, superadores e de estatística, dos que nascem para a conquista. Sou mais que Napoleão, mas me chame bom à parte. A outra metade maquiavélica e cortar o mal pela raiz é a minha arte. Espanco a sorte até a morte para que de mim ela não esqueça. E nunca vou me cansar de proferir frases que valham minha cabeça. Amado mais que Cristo, em minha humildade carrego no bolso e distribuo para os que repartem o pão e o vinho, como a janta, porque vendi o almoço. Filosofando mais que Nietzsche e despertando mais sonâmbulos para a ação, ao invés de os esconder atrás de livros. Brinco com meus amigos, os mortos-vivos. Me corrijo. Teu silêncio é a prece mais alta da perdição. Seu estado indeciso é a dor aguda da maldição, de ser só mais um em meio à multidão, e todos pisam no mesmo chão. Mas por que tantos pés têm calos? Diante da injustiça não me calo. Resvalo entre atos aleatórios e intervenções divinas, para limpar o purgatório com uma sequência de rimas. Ou pelo menos tentar. Não ficar parado. Pois o único que ganha a vida andando para trás ou é rei do pop ou os ricos donos do Estado, que ainda são os filhos dos senhores de escravos. E ao contrário, eu quero muito para ajudar os meus, e que a espada da justiça queime no couro de quem renegou os plebeus. Eu, Prometeu, por amor à humanidade, roubei o fogo para trazer prosperidade, e aguardo aqui sorrindo pelos meus a punição de Zeus. Treme, treme, São Vito, bate, bate coração. Pensar que uma mulher grávida teve que enfrentar sozinha uma tropa de choque sangrenta, retirando famílias à base de gás lacrimogênio, bala de borracha e cacetete. A gente ali do lado, de mãos dadas, criança colocando camisa no rosto, sufocadas, chorando, famílias desamparadas em desespero. E hoje eu penso que é muito curta a linha entre o ocupar, resistir e construir, até o caos completo do despejo de um terreno. Mesmo que a princípio esse terreno não sirva necessariamente para nada. É ganância demais o mal do homem. Acampamento Anita Garibaldi, em Guarulhos. Se procurar na internet acha pouca coisa. Não dá para encontrar as agressões, roubos, abuso de poder, manhã deitada em um papelão, cuidando de nós todos, deitados juntos, em um colchãozinho fino e o esgoto aberto passando por baixo. Mas dá para encontrar profecias. Vou ler para vocês. A justificativa para a invasão é simples. Segundo palavras de outra líder do movimento, não é só multinacional que pode ocupar a terra. Essa terra é muito mais nossa do que deles, disse ela. Até 1990, a Volkswagen tinha uma fábrica de caminhões no local. Há 2 anos, os prédios foram destruídos e restou apenas o terreno de terra batida. Quando as palavras de ordem se calam no alto-falante, Chico Buarque surge cantando, quase profético. Pode ser a gota d'água. É mole? Eu não entendi muito bem o que quis dizer essa parte da matéria, e como era criança, também não vou ser capaz de lembrar. Mas será que o Chico Buarque atravessou a corrente diabólica da tropa de choque, que é covardemente montada com seus escudinhos, para ir trabalhar limpando banheiros e levar seus filhos com bronquite para a escola? Bronquite asmática, diga-se de passagem. Mainha usava jaqueta de couro marrom e não chorava na frente da gente. Mas às vezes caía uma gota d'água. Daí que meu pai voltou, já mendigo, em situação de rua. Após a humilhação de termos apanhado do braço doente mais fraco do Estado, conseguimos uma carta de crédito pelo CDHU. Estamos até hoje pagando a casa que moramos. Tempos melhores? Foi quando comecei a ler À Luz de Velas. Capitães da Areia, Morte Severina, Vidas Secas.
Até ganhei um concurso literário escrevendo contos, mas quem liga? Acabei me reaproximando do meu pai. Ajudei ele por um bom tempo, tudo o que fazia. Fosse tapar a laje dos outros, fingindo ser pedreiro sabido, trocar fiação de casa velha. Em casa, demos banho, conversávamos. Mainha sempre foi coração bom. Nunca pensou em colocar o pé podre na justiça. Aliás, que justiça! E outra, o que ele poderia pagar? Ajudar com entulho, só pode. Catar lixo era uma brincadeira legal. Você pode encontrar muita coisa boa se for nos bairros certos. Rico é louco, joga coisa boa fora. Não precisa, né? Latinha, papelão, enchíamos a carroça, mesmo em dia de chuva. Nas pausas vendíamos paçoca em faróis, balas, água. Independente do calor, do sol. Sobrevivência. Meu pai era malandro, mentiroso, falso. Eu era criança. Devia ter por aí uns 13, 14 anos. Achava engraçado, uma brincadeira. Apesar do bullying da galera da escola. Vermes. Agora já passou, tudo bem. Quem teve que apanhar já apanhou. O foda foi que o homem sumiu de novo. Dessa vez eu ri. Tava com o quê? Uns 17 anos? Até escrevia poesia, só não era muito bom com rimas. 3 meses depois soubemos. Antônio José Barros Torres, enterrado como indigente. Capaz, se for atrás, a gente encontra as páginas e páginas de descrição da perícia. 16 tiros. Foi torturado. Apanhou de pau e pedra, corpo cheio de facadas. Aparentemente deixaram ele acreditar, ter esperança de viver, andando por um lugar onde o Google Maps não localiza. Começaram a atirar na perna, depois nas costas, os últimos na cabeça. Eu duvido muito que qualquer outro irmão meu tenha ouvido o que eu nunca ouvi, mas que para minha mãe provavelmente foi tão desgastado como as renovações mais baratas do Eu Te Amo. Acabo sendo essa criança que não sou mais. Todas essas vidas que poderia ser. Queria fazer um filme sobre mim, mas percebo que é complicado comentar sobre o agora sem levar em consideração o antes. Sou pouco perto dos que me conceberam. Daí que descobri. O sol do Nordeste, no meu coração, chamo de Mainha. Maria Sandra dos Santos Silva. Meu pai é um eclipse. Descanso. Nem eu sei o que quero dessa cabeça mal feita. Sei que nunca admitimos uma lógica entre nós. Todos esses espaços que se pedem para serem preenchidos, expostos como campos de concentração exibicionista de nossas misérias. O que sempre quis esteve comigo desde sempre. Meus braços doloridos para tarefas menos hercúleas, mas muito humanas. Minha trajetória através das bombas de gás lacrimogêneo da tropa de choque. Quando pequeno, cobria o rosto com uma camiseta mijada para amenizar a angústia. Depois de ter sido abandonado com meus 3 irmãos, minha mãe grávida, por aquele pai que seria, futuramente, o puxador de carroça, catador de latinhas, ferro velho, papelão, mais sorridente da cidade. Crescido do pouco, alimentado às vezes da batalha e no choro por meio ovo, já cansei de ser cozido pelo sentimentalismo barato do olhar trágico. Deve ser difícil, não é? O que queria mesmo era carinho, momentos de paz dessa vergonha toda. Mostrar enquanto provo que dos poucos recursos que a vida me deu, que assim como eu, você também pode arrancar sorrisos e lágrimas, daqueles que duvidam, daqueles que nunca acreditam, mas de forma prazerosa ser orgulho para aquela que se importa, para a mãe trabalhadora que comeu o pão que o diabo amassou, limpando o banheiro dos outros, para trazer a inspiração e referência mais forte, a luta. Bom que você veio. Eu já não aguentava mais.
Precisava desabafar com alguém.